organizando a vida, meu irmão. O Senhor está aqui, te arrependa dos pecados, pecador, e pare de resistir. Ele quer te ajudar, Ele quer te proteger, Ele quer te levantar. Te entregues ao Senhor, deixe Ele dirigir tua vida e teu andar. Deus está no comando e com seu braço forte Ele vai te amparar. Ele nunca vai deixar inimigo te tocar ou até te destruir. Deus segura tua mão no momento mais difícil, vai te fortalecer. Te carregando no colo e mostrando pra você que não te deixa cair. Te carregando no colo e mostrando pra você que Ele não te deixa cair. Eleve teu pensamento ao Senhor, no louvor e na oração, colocando tudo na sua presença, com fé no teu coração. Teu pecado Ele perdoa, teu andar Ele endireita, tua falha Ele conserta. Reconstitui tua família, restaura teu casamento e te dá a salvação. Deus está no comando e com seu braço forte Ele vai te amparar. Ele nunca vai deixar inimigo te tocar ou até te destruir. Deus segura tua mão no momento mais difícil, vai te fortalecer. Te carregando no colo e mostrando pra você que não te deixa cair. Te carregando no colo e mostrando pra você que Ele não te deixa cair. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, chegamos na tua presença nessa noite, ó Paizinho querido. Queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela proteção, pelo livramento que o Senhor tem dado para nossas vidas. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor amado, pela vida, pela família, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Deus, por ter cuidado cada um em especial, Paizinho querido. O Senhor é santo e poderoso e eu te louvo e te adoro, meu Pai, por esse cuidado especial que o Senhor tem pela minha família, pelos nossos irmãos, pelos nossos membros. Cuida, Senhor, guarda, protege, livra, Senhor, de todos os males, ó Paizinho querido. Nós sabemos, meu Deus, que nós vivemos num mundo onde tem tantas tragédias, tantas tristezas, tantas doenças, tanto ódio, tanto rancor, tanta inimizade. Nos livra, Paizinho querido. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo esse mal. Tudo que não presta, queima e afasta das nossas vidas, afasta de nossos lares, Pai. Todo ódio, todo rancor, toda doença, toda inimizade, toda tristeza, tudo que não presta, queima agora, Senhor amado, e livra, Senhor, o nosso lar de todos os males. A nossa família, Paizinho querido, eu coloco nas tuas mãos, meu Deus, e te peço, Senhor, guarda com a tua mão curadora, com a tua mão poderosa. Em nome de Jesus, eu também te peço por cada ouvinte, ó Paizinho querido. Ô Senhor, eu não conheço todas as pessoas, mas o Senhor conhece a cabeça, o coração de cada um, o pensar de cada um. E é em nome de Jesus que eu agora
apresento cada um, Senhor amado, e te peço, meu Deus, vai curando, vai libertando, vai livrando de todos os males, em o nome santo do Senhor Jesus. É que eu peço, Senhor amado, e sei, meu Deus, que o Senhor vai estar cuidando, vai estar guardando, vai estar livrando de todos os males. Também agora, meu Pai, eu coloco o pastor na tua presença, Paizinho querido. E te peço, meu Deus, que venha ungir os seus lábios, a sua mente e o seu coração, Paizinho amado. Ó Deus, ele vai trazer um estudo sobre a Páscoa. Senhor, dá entendimento para cada um, Senhor amado. Que cada um consiga entender, Senhor, o que ele vai exclamar, o que ele vai ensinar aqui, meu Deus, nessa noite. Unge, Senhor, unge o teu servo, Paizinho querido. Derrama sobre ele, Senhor, a tua unção e a tua graça, Pai. E que ele consiga, meu Deus, fazer o teu trabalho. Fazer, Senhor, o trabalho que o Senhor tem ordenado para ele, Pai. Com amor, com dedicação e com muita fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então tínhamos aqui, né, na voz do Jones, juntamente com a Gessi e também o César, estávamos aqui ouvindo um louvor. E por que estou registrando isso? Porque queremos abrir o programa parabenizando então ao Jones, que está de aniversário no dia de hoje. Que Deus o abençoe, conceda muitas e muitas bênçãos, continue concedendo as bênçãos que Ele tem concedido, e como também a Ana Luísa, que esteve de aniversário no dia 21. Então são os aniversariantes da semana, o Jones e a Ana Luísa, que estiveram de aniversário essa semana. Então Ana Luísa dia 21 e o Jones no dia de hoje. Que Deus o abençoe. Glórias a Deus. Então vamos deixar aqui um fundo musical e nós já vamos estar meditando, fazendo a menção da palavra de Deus, para em seguida, então, conforme o prometido, nós passarmos então para o estudo da palavra. Aí pode dizer, mas o que o estudo em si vai me ajudar espiritualmente? Olha, ele ajuda muito, e muito, porque é através do conhecimento da palavra que nós vamos tendo fidelidade à palavra de Deus. E se nós queremos ser cristãos verdadeiros, nós precisamos ter fidelidade à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. Então, por isso, os estudos, eles somam em muito na vida espiritual do ser humano. Por isso, então, é interessante realmente prestar atenção e, se possível, claro, vocês vão ter a gravação, vocês vão ter como ouvir novamente depois, mas o bom é acompanhar para, assim, procurar ter um discernimento quanto à palavra de Deus. Nós vamos estar lendo as Sagradas Escrituras e nós também vamos estar, quem sabe, lendo alguns versículos do Evangelho, mas vamos procurar ser o mais sucinto possível, porque um estudo demanda tempo, mas creio que nós vamos nos fazer entender de uma maneira bem sucinta, como eu já falei, né? Glória a Deus por isso. Então, nosso abraço, nossa saudação a todos os nossos ouvintes, internautas que estão nos assistindo neste momento, que possam estar sendo abençoados com esta programação e abram as portas do seu coração para que o amor de Deus possa entrar em suas vidas, mas para isso você precisa adornar, você precisa limpar, você precisa
deixar o seu coração preparado. Esqueça de tudo aquilo que nos perturba no cotidiano. Nós somos pessoas, se fôssemos olhar, hoje estaríamos, vamos dizer, perturbados pela vida política de nosso país, a maneira como as autoridades estão agindo, a maneira como as pessoas que não conhecem a Deus estão agindo e cometendo tantas abominações. Então vamos esquecer de tudo isso e agora vamos nos ligar com Deus. E quero levar então esta mensagem para você. É uma mensagem de amor, alegria, esperança e otimismo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Para isso já vou fazer a menção de uma leitura que encontramos no livro de Levíticos. Levítico 23, a partir do versículo 26. Porque o tema hoje vai ser a Páscoa e a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 26 de Levítico 23, nós dizemos o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra naquela alma, eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Vamos prestando atenção, Sábado será o sábado. Então, esse seria um sábado, o dia da expiação. É nisso que nós vamos estar falando. Quem sabe o texto para você, momentaneamente, parece não ter nada a ver com o que nós vamos trazer, mas tem tudo a ver, porque é nisso que nós vamos nos basear, nesses versículos, e nos basear em um sistema. Aí ele fala mais, ele diz sobre as festas dos tabernáculos. Ele diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Preste atenção, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então nós vamos aqui diminuir um pouco o nosso fundo musical e vamos diminuir o volume para que nós possamos então ter aqui uma compreensão. Já, como eu já falei de antemão, saudando a todos os nossos internautas. Se for possível, depois vamos estar lendo alguns nomes, mas o que interessa nesse momento é nós então estarmos aqui nos concentrando
na palavra e nos ensinamentos. Vamos lá. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, antes de nós iniciarmos esse estudo, nós vamos precisar tomar conhecimento de alguns fatores que são essenciais. Um é o que nós já lemos aqui na palavra, nas Sagradas Escrituras. Então, o que nos fala é o seguinte, que nós tínhamos no passado uma determinação. É lógico, alguém vai dizer, mas e como é que foi? A morte sacrificial de Cristo não nos livrou das leis? Sim. A morte sacrificial de Cristo, ela foi para nos tirar do nosso ombro as leis, porque a lei, ela serviu de aio até chegarmos a Cristo, até a vinda de Cristo. Quando Cristo veio a esse mundo, então ali se encerrou aquele período das leis, para que então nós passássemos a viver em Cristo Jesus, praticando e vivendo o Evangelho do Senhor. Nós não precisamos anular a lei, mas não precisamos andar em conformidade com a lei em determinados assuntos, a não ser algumas leis que são as leis básicas, a lei moral, que é aquela lei que foi colocada na Arca do Concerto, que são os 10 mandamentos de Deus. Então, a lei perpétua, né? Então, para nós iniciarmos esse estudo, nós temos que conhecer alguma coisa que não é tão extraordinária, mas é conflitante muitas vezes com os dias de hoje. Precisamos conhecer o calendário. Então, antes de iniciar o nosso estudo, precisamos conhecer que nos tempos de Jesus, o cristianismo era composto predominantemente de um povo judeu, o qual tinha seus costumes, suas tradições e o seu próprio calendário, o qual não pode ser ignorado nesse estudo pelo fato dos escritores da Bíblia também serem judeus. Alguns contestam que Lucas não era, mas até prova o contrário, Lucas também se intitulou como judeu, assim como o próprio Senhor Jesus. Vamos entender então o calendário judaico. Por quê? Nós precisamos entender o calendário judaico porque nós vamos falar sobre a Páscoa, que é um evento, e vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que é um outro evento. Que não se confunda, que não se crie uma confusão, porque para muitos a Páscoa representa a morte e a ressurreição de Cristo, quando na verdade não é assim. A Páscoa sempre existiu, mesmo antes de Jesus nascer, é do tempo do Êxodo, então a Páscoa já existia. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela aconteceu por ocasião das festividades da Páscoa. Então precisamos já começar por aí. Ah, mas pastor, mas o que isso vai mudar? Vai mudar para que você tenha mais credibilidade na Bíblia, para que você tenha mais credibilidade na palavra de Deus, para que você não creia em mentiras. Porque quando você crê numa mentira, você passa a ser conivente com os mentirosos. E isso é o que nós precisamos defender como servos de Deus, precisamos defender a fidedignidade da Bíblia. Nós devemos defender a legitimidade da palavra de Deus. Nós precisamos lutar e brigar pela veracidade da palavra de Deus. Então, por isso, ela vai fazer diferença. Então, veja bem, o calendário judaico, ele era denominado em hebraico Luach, né? O Luach, vamos querer, pode ser Luach. É o tipo de calendário que o povo judeu utilizava e utiliza ainda hoje, para a contagem do tempo e comemorações de aniversários, festividades, casamentos, falecimentos, celebrações religiosas e outras solenidades. De acordo com os hebreus, os anos passaram a ser contados a partir do que eles acreditam ser a criação de Adão, que nós também acreditamos. Então, nós passamos a acreditar da existência do ser humano a partir de Adão. Surgiu Adão e Eva,
né? E depois veio a história da humanidade, né? Mas também vamos ver por que, de onde surgiu esse calendário. Esse calendário judaico, ele foi criado há mais de 3.000 anos. O calendário judaico tem sua origem em histórias religiosas. Já o calendário gregoriano, o qual nós usamos, né, que é usado por nós, foi inventado pelo astrônomo, médico e filósofo italiano Aloysius Lilius, que viveu de 1510 a 1576. E o nome desse calendário foi escolhido em homenagem ao Papa Gregório VIII, que foi oficializado em 24 de fevereiro de 1582. Vejam bem, se nós temos um calendário judaico, ao qual nós, creio eu, deveríamos ainda estar atrelados e seguindo, não, nós estamos atrelados a um calendário que foi criado nos anos 1582, através da bula papal Intergravíssimos. E os primeiros países a aderirem ao novo calendário foram Portugal, Espanha, Itália e Polônia. Foram os primeiros países, as nações, que aderiram a esse calendário gregoriano, que é um calendário católico em si, né? Foi então criado pela Igreja Católica nos anos 1582, porque ali então, através de concílios e coisas, se fazia muitas coisas, se mudava muitas coisas. Então, segundo a crença judaica, a lua nova, no mês Nissan, correspondente ao março ou abril dos nossos meses de hoje, teria sido apontada por Deus a Moisés pouco tempo antes da saída dos escravos hebreus do Egito. O fato teria acontecido 2.448 anos depois da criação do homem no mundo, que seria Adão, que é considerado o ponto inicial na contagem de tempo desse calendário. Então, o calendário judaico, chamado calendário antigo do povo hebreu, né? Esse é o calendário ao qual nós precisamos conhecer e nos referir se nós queremos fazer um estudo minucioso da palavra de Deus para entender certas datas e comemorações. Que vai mudar alguma coisa? Vamos ver depois. Aí cada um pensa de uma forma, cada um pode analisar do seu jeito, mas nós precisamos restabelecer a verdade. A verdade, ela deve prevalecer. Até porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, para que você às vezes esteja preso em determinado costume, tradição e coisa tal, que você possa ver que o calendário foi mudado, os dias foram mudados, enfim. Então, precisamos entender outra questão. Como é contado o ano no calendário judaico? O calendário judaico se baseia nos movimentos da lua e do sol, que seria o correto, são os luminares que Deus colocou, então seria o correto nós nos basearmos pelo sol e pela lua, em todos os aspectos. Até quem lida na agricultura sabe que tem muito a ver, nós temos muito a aprender obedecendo as fases da lua, enfim. E nós sabemos como o sol é importante na vida das pessoas, ainda mais agora, todo mundo sabe a importância da vitamina que os raios solares podem colocar no nosso corpo para nós precavermos contra essa peste chamada coronavírus. Tudo isso é importante, por quê? Porque é uma criação de Deus. Então, eu acredito que esse calendário chamado lunisolar, que era um calendário judaico, ele era um calendário mais perfeito. Isso no meu entender. E você pode acompanhar através da palavra de Deus, mas você tem que ter muita paciência e tem que ter muita boa vontade em estudar e pesquisar. Então, dessa forma, os meses são contados a partir dos ciclos lunares e os anos a partir dos ciclos solares. Portanto, os anos podem variar de 12 a 13 meses, com 29 ou 30 dias. Então, os anos nesse sistema são 11 dias mais curtos em relação ao calendário gregoriano, o calendário que nós usamos na atualidade, criado nos anos 1500. Tá? Para você então entender que este calendário, ele não é tão antigo assim, o que nós obedecemos, que nos mandam, que nós vem dentro das nossas casas. O calendário de depois de Cristo, 1500 anos depois de Cristo. E que hoje atualmente é o mais usado no mundo, esse calendário gregoriano,
quando na verdade nós deveríamos nos basear naquilo que foi daquele tempo do povo cristão, povo judeu, povo hebreu, né, de Jesus Cristo. Nós sempre nos apegamos ao modernismo e às coisas que nos mandam para dentro das nossas casas e nós aceitamos de bom grado. E às vezes nós precisamos parar e meditar. Então, sempre digo, não foi de balde que Deus falou: meu povo sofre porque lhe falta conhecimento e entendimento. E o povo gosta muito assim de comer pela boca dos outros, é um ditado que eu uso, né? Então, os outros mandam e aí vamos lá, tá tudo ok, né? Então, como eu já disse, esse calendário gregoriano é o que é mais utilizado atualmente no mundo. A fim de regular essa diferença também desses dias que nós falamos, eles criaram os anos bissextos, que de tempos em tempos incluem um mês, que são no total 7 anos bissextos. Em 19 anos, e ocorrem no terceiro, no sexto, no oitavo, no 11º, no 14º, no 17º e no 19º ano desse período. Veremos então os meses no calendário judaico. Os meses hebraicos, ou judaicos, correspondem aos seguintes meses no calendário gregoriano, calendário que nós usamos, né? Então, o judaico seria Nissan, que seria março e abril, entre março e abril. Liar, abril e maio. Sivan, maio e junho. Tammuz, junho e julho. Yav, julho e agosto. Elul, agosto e setembro. Tishrei, setembro e outubro. Shesvan, outubro e novembro. Kislev, novembro e dezembro. Tevet, dezembro e janeiro. Shevat, janeiro e fevereiro. E Adar, fevereiro e março. E quando acontece o ano bissexto, aí tem o Adar 2. Mas como seriam os dias da semana no calendário judaico? Como são? Bom, os dias de semana começam da seguinte forma. O primeiro dia da semana chama-se Yom Rishon. Yom Rishon quer dizer início, né? Da noite de sábado, do pôr do sol de sábado, e o término no final da tarde de domingo. Isso é muito importante no que nós vamos aprender nesse dia de hoje. Esse calendário ele é muito importante porque é esse calendário que foi usado quando dos acontecimentos, quando da crucificação de Jesus, quando da ressurreição de Jesus, foi usado esse calendário e não o calendário gregoriano que foi criado em 1570 e poucos anos, que acabamos de ler aqui, né, depois de Cristo. Então o calendário usado na oportunidade foi o calendário judaico, né? Então nós precisamos saber que um dia é contado do pôr do sol até o outro dia no pôr do sol. Não tem essa contagem como nós contamos da meia-noite em diante, enfim. Para nós sermos mais sucintos, nós vamos pular os outros dias de semana aqui, e para nós podermos estudar o que realmente interessa para nós. Agora poderemos então passar para os eventos acontecidos. O dia da crucificação de Jesus, quando foi? Quantos dias ele ficou na sepultura? E quando ele ressuscitou? Mas pastor, mas isso não nós sabemos. Não. E se você diz que você sabe, você está contradizendo as palavras do Senhor Jesus. Você está dizendo que você está contradizendo o que Jesus falou. Você não sabe. Agora, se você estudou na Bíblia, você fez esse estudo, ao qual nós estamos nos mencionando agora, você sabe. Mas se você insistir que Jesus foi crucificado na Sexta-feira Santa, depois do estudo você pode dar a sua versão. Então, para essa compreensão, nós já obtivemos então as informações no que se refere ao calendário, a vida, o sistema, e ainda precisaremos de outros conhecimentos quanto aos costumes entre os hebreus e os judeus da época. Tá bom? Vamos lá. Eu não quero que você fuja. Eu já vi que tem gente que entrou e saiu. Que pena, que pena. Que pena que as pessoas não podem ouvir um estudo
sobre a palavra de Deus. Isso nos custa horas de estudo. Nós precisamos, às vezes, ficar horas estudando, folhando, analisando, meditando na palavra de Deus para trazer um estudo. Até nós colocarmos ele aqui, isso leva tempo. E eu sinto muito que as pessoas entram, assistem um pouco e fogem. Quando seria interessante ouvir, porque isso faz um bem. Se você não acreditar no que eu estou dizendo, sem problema nenhum, mas pelo menos você vai ter uma outra versão daquilo que o calendário gregoriano, o calendário de hoje nos oferece, e o que o mundo de hoje nos oferece, e o que se diz igreja, algumas denominações colocaram diante de nós nesse período. Nós precisamos entender que aqui nós nunca vamos defender denominação religiosa, nós vamos defender a palavra de Deus, nós vamos defender a história, a historicidade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então veja bem, já falamos que o dia para aquele povo era contado do pôr do sol, de um dia até o pôr do sol do dia seguinte. Alguém tem dúvida quanto a isso? Ninguém tem dúvida, porque todo mundo sabe que isso é fato verídico, isso é verdadeiro. Esse era o calendário usado na época. Esse era o calendário que se usava naquela oportunidade. Agora quero falar sobre os sábados. Quem acompanhou a menção da leitura bíblica que eu fiz em Levíticos 23, ouviu da Bíblia e vai ter a oportunidade de acompanhar e ler novamente, se quiser, Levítico 23, a partir do versículo 26 ao 32. Então os sábados não eram somente os sábados semanais do Senhor, que é o 7º dia da semana. Isso é muito importante, porque não faz muito tempo que eu cheguei a este conhecimento, a esse entendimento, mas buscando e estudando a palavra de Deus, nós vamos ter esse conhecimento, esse entendimento. O Espírito Santo vai te esclarecer também, querido e amado, para que você entenda. Os sábados não eram somente os sábados semanais do Senhor, que é o 7º dia da semana. Existiam também os sábados que se relacionavam com as solenidades e santas convocações. Aquilo que nós lemos, Levíticos 23, 26 ao 32 e o 37 e 38. Tinham dias que hoje popularmente se chama de dia santo, que eram dias das santas convocações. Santa convocação era um sábado para aquele povo. E por isso toda a confusão, por isso se cria toda uma confusão muitas vezes. Então é só entender, é só nós procurarmos o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus, e nós vamos ver a veracidade daquilo que estamos aqui falando. Houve-se ainda hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas atribuindo as festividades da Páscoa, por exemplo, como eu falei antes, a morte e a ressurreição de Jesus, quando na verdade a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram no período das festividades da Páscoa, sendo que, portanto, dois acontecimentos distintos um do outro, porque a Páscoa já sempre existia, pois a Páscoa já existia antes mesmo do nascimento de Jesus. Desde o tempo do Êxodo, ela foi instituída por Deus e tornou-se uma ordenança perpétua. Assim sendo, o próprio Senhor Jesus, durante a sua vida terrena, participava das festividades pascais. Aconteceu, porém, que a morte e a ressurreição aconteceram no período da comemoração pascal, que é a festa dos pães asmos. Portanto, esse assunto, em relação às datas e aos dias dos acontecimentos, é polêmico. E são polêmicos porque é um motivo pelo qual muitos não pregam e nem comentam a respeito, muitas vezes por questão interpretativa ou a falta de estudo a respeito. Mas nada melhor do que buscar esse conhecimento aproximado, já vou dizer assim, aproximado, através da Bíblia, a palavra de Deus. Você já deve ter escutado alguém te falar o seguinte, porque para mim já falaram: a Bíblia se contradiz. Alguém já te falou isso, meu querido e amado? Você que está ali, porque você que está me acompanhando ali, é alguém que tem interesse nas coisas de Deus. Amém por isso. Deus vai te abençoar, vai te conceder uma bênção especial na tua vida. Eu vou profetizar isso na tua vida, porque você tem interesse em ouvir as coisas de Deus. Então, o que acontece? Muitas pessoas dizem: não, a Bíblia se contradiz. Diz: pastor, certa vez uma pessoa me falou: pastor,
Porque certa vez Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, já vou dizer onde é que está escrito, no capítulo 12, versículo 40, que ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como aconteceu com Jonas no ventre da baleia. E aí vem alguém, e isso até é por parte de pregadores, e te dizem afirmativamente que Jesus foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo. É verdade ou não é? Veja, se assim fosse, realmente seria difícil de entendimento. Por quê? Seria difícil de entendimento. Pois olha, se Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele disse, eu não vou dar sinal nenhum para essa geração perversa aí. Eu não vou dar outro sinal a não ser o sinal de Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ficará o homem, o filho do homem, 3 dias e 3 noites no centro da terra, ou no seio da terra. É verdade ou não é? Você já leu isso? Você já ouviu o teu pastor pregar sobre isso? Sim. Ele pregou? Ele falou? Sim. Tá. Mas e por que às vezes esse mesmo pastor, ele vai lá e prega que Jesus Cristo foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo? Está brincando com Jesus? Jesus é Jesus, ele é Deus. Ele disse, e as palavras dele eram terminantes, elas eram determinantes em questão proféticas e muitas vezes até em questões persuasivas ou questões que muitas vezes as pessoas não querem deixar passar em branco, mas Jesus falou, mas não era bem assim. Não. O que Jesus falou, estava falado. Isso era uma ordem, isso era uma ordenança, ou isso era um acontecimento que realmente ia logo ali adiante se dar a conhecer. Então ele diz assim, as pessoas dizem assim, poxa, mas como é que pode? Jesus disse que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ele foi crucificado na sexta-feira santa e ressuscitou no domingo. Pois é bem por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Para que você tenha esse conhecimento, que você tenha esse entendimento, para que Deus te dê essa sabedoria, esse entendimento. E, como eu disse, e o mais grave é quando você ouve por líderes espirituais de pregarem dessa forma. Olha, se eu quero ser um pregador, eu não tenho que agradar a homens, eu tenho que agradar a Cristo. Para mim agradar a Cristo, eu tenho que falar da palavra de Deus, eu tenho que pregar a Bíblia Sagrada. O Evangelho do Senhor, as santas, as sagradas Escrituras. Então, veja, como eu já falei, assim como aconteceu com Jonas, no ventre da baleia, aí alguns confundem, poxa, mas será? E como eu disse, afirmativamente, muitos pastores vão lá e dizem, Jesus foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo. Vê se assim fosse, realmente seria difícil nós entendermos. Porque daí, se tiver 1, 2 falhas, 3 na Bíblia, daqui a pouco ela vai perder sua credibilidade, mas a Bíblia não tem falha. Ela é a palavra de Deus. E o mais grave ainda, é porque se alguém prega dessa forma, está pregando o contraditório da palavra do próprio Senhor Jesus. Mas a Bíblia também nos dá um horizonte de compreensão e nos confirma que se há um contraditório, este não está nas palavras de Deus, não está na palavra de Jesus e não está na Bíblia, está sim na falta de conhecimento e entendimento na palavra de Deus. Porque na verdade, e acima de tudo, nesse estudo não podemos e jamais devemos desconsiderar as próprias palavras de Jesus. Quando ele mesmo disse, pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele mentiu? Não. Jesus não mente. Quem mente é o diabo. Jesus fala a verdade. E Jesus falava a verdade como continua sendo a verdade. E a palavra dele, ele falando, é a verdade. Então, quer dizer, ficar no seio da terra seria ficar sepultado. Assim está escrito também no Evangelho de Mateus 12:40. Em outra oportunidade, o Senhor Jesus fala o seguinte. Aí você vai dizer, mas só num lugar está escrito? Não. Quando
Jesus fala a respeito do templo. Ele diz o seguinte: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Do que? De qual o templo que Jesus está falando? De qual o templo que Jesus estava falando? Os homens já disseram ali, não, mas levaram tantos anos para construir esse templo, agora como é que você diz que vai, se for derribado, ele vai levantar em 3 dias? Jesus estava se referindo ao seu próprio templo, ao seu próprio corpo. Jesus estava se referindo ao seu corpo. E isso encontramos aonde? No Evangelho de João. No capítulo 2, João capítulo 2, anote aí, confira o que nós estamos falando. Em João capítulo 2, no versículo 19 ao 23, Jesus fala desta forma: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando de qual é o templo? O templo do seu corpo. E dessa forma, ainda existe um relato dos acontecimentos na sequência, baseados na interpretação da Bíblia. Jesus falou isso e logo a seguir nós vamos ter, então, aqui os acontecimentos na sequência de quando Jesus falou isso. Depois da morte de Jesus, depois do 3º dia de sua morte, um de seus discípulos, Cleopas, disse ao próprio Senhor Jesus ressuscitado, não o conhecendo, caminho de 1 a 1. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje, o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Está onde? Em Lucas 24, 18 a 21. Você pode conferir, Lucas 24, 18 e 21. Já nos versículos 25 e 26, Jesus fala com eles, sem que eles o conheçam. Mas, chegando na aldeia, foram cear. O momento que aquele mendigo de aparência partiu o pão, os discípulos conheceram que aquele homem era Jesus. Está onde? Nos versículos 30 e 31. Na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho. Então vejamos outra curiosidade. Se as mulheres não acharam o corpo de Jesus na sepultura na madrugada do 1º dia de semana, que é o domingo, está lá em Lucas 24, versículo 1, e também no 22, 23, fica fácil através da matemática, descobrir o dia de semana que Jesus morreu e o dia que ele ressuscitou. E isto é o que descobriremos a seguir, repetindo: um dia e uma noite equivalente a um pôr do sol ao pôr do sol. Assim sendo, se a crucificação fosse na sexta-feira, contaria o dia do pôr do sol de sexta-feira, que dizem que ele foi crucificado, ao pôr do sol de sábado. Portanto, um dia e uma noite. Um dia e uma noite. Não foi o que Jesus falou lá em Mateus 12, 40. Nem o que ele disse lá em João 2, 19. E não é também o que se confessam rezando, orando o credo apostólico, sabendo agora do costume hebraico e diante da contagem do tempo dos hebreus e dos judeus, para eles a madrugada do domingo, o 1º dia de semana, iniciava-se ao pôr do sol de sábado. Começava o 1º dia de semana ao pôr do sol de sábado. Se fosse contar isso, daria menos ainda. Se Jesus foi crucificado na sexta, a hora 9, como diz ali, coisa e tal, e tem outras versões, não fecharia de jeito nenhum, realmente estaria totalmente contraditória a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a partir daquele momento, a partir do momento do pôr do sol de sábado, Jesus podia ter ressuscitado a qualquer hora. E nós, então, se fôssemos seguir essas instruções, que muitas vezes recebemos, estaríamos anulando a própria palavra do Senhor Jesus. Ou, se nós insistirmos na questão do dia da crucificação, na sexta-feira, a ressurreição só aconteceria na madrugada de terça-feira, o 3º dia de semana. Seguindo aquilo que Jesus disse, 3 dias e 3 noites. Fazendo as contas de sexta ao sábado, um dia do sábado ao domingo, 2 dias do domingo para segunda, 3 dias. Então,
seria do segunda ao pôr do sol, seria que começaria então o quarto dia. Então, passariam-se 3 dias e 3 noites, conforme Jesus falou, e ele estaria ressuscitando então na terça-feira. O que não seria então possível por contrariar a própria Bíblia e o relato dos acontecimentos. Mas eu quero fazer um joguete de perguntas e respostas, para que nós também possamos entender um pouquinho. Vamos dar uma regulada aqui nessa câmera, acho que aqui tem um banho, tá bom assim, tá? Então veja bem, eu vou começando fazendo umas perguntas assim, ó. Quantos dias e quantas noites Jesus ficou sepultado? É uma pergunta. Bom, a resposta bíblica, ela está em Mateus 12:40, as próprias palavras do Senhor Jesus, e também em João 2:19 ao 23. Se concordamos que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, fica descartada a hipótese que a morte dele ocorreu na sexta-feira e tenha ressuscitado no domingo, que é o primeiro dia da semana, de madrugada ou muito cedo. Veja, se naquela ocasião, preste atenção, meus irmãos, vocês que estão me assistindo, vocês que irão assistir esse vídeo, prestem muita atenção. Se naquela ocasião até os incrédulos, os ímpios, os próprios soldados que crucificaram Jesus, creram naquelas palavras, naquela mensagem, de que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Está lá em Mateus 27, 62 ao 66. Como então um cristão pode duvidar uma coisa assim? Como é que um cristão poderia duvidar se até os incrédulos, até os soldados que crucificaram Jesus, acreditaram nas palavras dele? A segunda pergunta, quem ressuscitou Jesus ao terceiro dia? Bom, essa resposta qualquer um vai responder, é fácil responder, mas vamos ver onde é que ela está. Ela está em Atos 10:40, foi o próprio Deus. Em uma de suas passagens, mensagens, também Pedro confirma a veracidade da palavra que o próprio Jesus ensinava. Terceiro, Paulo também creu e transmitiu os ensinamentos de Jesus e de Pedro. A resposta está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Paulo fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Veja bem, a quarta. Maria e as mulheres foram ao sepulcro bem cedo, de madrugada, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Elas viram a ressurreição de Jesus? Não. A resposta é não, e ela está em João 20, capítulo 20, versículo 1, perdão. Lá em João, capítulo 20, versículo 1. E também em Lucas, capítulo 24, versículo 1. Elas não viram porque Jesus já havia ressuscitado. Foi o que afirmou um anjo. Ele não está aqui. Vede, o lugar está vazio. Marcos 16, 1, 6. Quinto, está provado que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. A pergunta se repete. Em que dia Jesus morreu? A resposta pode ser confrontada cronologicamente com a profecia de Daniel, em Daniel 9, 27. A primeira parte que diz, sendo que a semana tem 7 dias, e Jesus cessou o seu sacrifício na metade da semana. Está provado que sua morte ocorreu na quarta-feira. Vamos acompanhar novamente os acontecimentos. Tá? Já falamos bastante aqui, mas vamos acompanhar novamente os acontecimentos. Então diz assim, Jesus curou uma mulher paralítica. Lucas 13, 10, 17. Todos conhecem a passagem. Já em sequência, nos versículos 31 ao 33, diz, naquele mesmo dia em que ele curou a mulher paralítica, naquele mesmo dia em que Jesus curou a mulher, que foi no sábado semanal, os fariseus disseram a Jesus, sai, retira-te, Herodes quer te matar. Jesus respondeu, ide dizer àquela raposa, eis que eu expulso demônios hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa caminhar hoje, que é sábado, foi o dia que ele curou, hoje, amanhã, que seria domingo, e no dia seguinte, que seria segunda-feira, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Bíblia. Não é? Bíblia. Acontecido isso, na terça-feira, ele foi preso.
e na quarta-feira Jesus foi crucificado e ao anoitecer foi sepultado, onde ele permaneceu da noite de quarta-feira para quinta, de quinta para sexta e de sexta para sábado, exatamente como Jesus falou. Vamos relembrar novamente. O dia de quinta-feira era o grande dia de celebração dos judeus, também conhecido como o grande dia de sábado. Passado o dia daquele sábado judaico, foram tomadas as providências que concerniam o acontecimento. Entre essas, certamente, estava a aquisição das especiarias e unguento por parte das mulheres, a pedido dos guardas, a Pilatos por parte dos fariseus, tudo isso porque eram zelosos pelas leis e costumes. Aqueles jamais iriam infringir tanto o sábado judaico da convocação, bem como o sábado do Senhor. Então, ao passar o sábado semanal do Senhor, depois do pôr do sol, Jesus ressuscitou. E tudo indica que a ressurreição ocorreu no início da noite de sábado para domingo, para se cumprir o que disse Jesus, que seria então o primeiro dia da semana. Por que voltamos à questão das mulheres? As especiarias. Vamos chegar, vamos mais adiante, nós vamos chegar lá. A sexta pergunta, em que mês era sacrificada a Páscoa? A resposta está em Êxodo 12, 2. Este mesmo será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Então ele tinha data fixa. Hoje temos data fixa para a Páscoa? Para a celebração da morte e ressurreição de Cristo? Não. Transgredindo novamente ali aquelas ordenanças da parte de Deus. Por quê? Porque ele tinha estabelecido uma data. Ele disse, lá em Êxodo 12, 2 e 3, ele disse, não, é tal a resposta, este mesmo será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Preste bem atenção. Daí, a minha sétima pergunta fica assim, em que dia e hora essa era celebrada a Páscoa? Daí ele vem com a outra resposta em Levítico 23, 5, ou Êxodo 12, 6 e 18. No primeiro mês, aos 14 dias, no dia 14 do primeiro mês, data fixa, até praticamente horário, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Portanto, dia de solenidade e dia de santa convocação, também considerado como o sábado, que seria neste caso, segundo esse estudo, uma quinta-feira, um sábado chamado pelos judeus o grande dia. E esse grande dia também você tem um amparo bíblico para conferir, que está em João 19, 31. Tanto este, bem como as demais convocações, eram consideradas e chamadas de sábado. Se não, vejamos o dia da expiação, então, que nós já lemos aqui, que é Levíticos 23, 26 e 32. Também chamado de sábado. Então, às vezes quer se fazer a confusão, porque era sábado, porque isso, porque daí as mulheres foram lá e as mulheres queriam comprar, mas, poxa, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, nesse contexto, vamos ver e entender que na quarta, como já mencionamos anteriormente, para os judeus também era um dia de preparação. Também é importante você guardar isso, era um dia de preparação. Pois no dia seguinte, sendo santa convocação, sábado para eles, mas era uma quinta-feira, tá? Era um sábado, mas era uma quinta-feira esse sábado. Esse sábado não era um sábado semanal, era um sábado de uma quinta-feira. Não poderia ser feito qualquer tipo de obra segundo a lei. Foi o que aconteceu no caso das mulheres. Vamos entender agora? Vamos ver se eu estou fazendo me entender. Que acompanharam o sepultamento de Jesus. Essas mulheres, elas foram lá e acompanharam o sepultamento de Jesus. Em Lucas 23, 56. E voltando elas, presta bem atenção, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado, repousaram. Repousaram conforme o mandamento. Se quando elas voltaram ao amanhecer, confirmando que já era sábado, nesse caso, um sábado judaico, uma quinta-feira, aonde elas iriam comprar naquele momento as especiarias? Aonde elas iriam comprar os ungüentos e as especiarias? Se era sábado.
Os judeus não abririam loja nenhuma, não venderiam nada, não comprariam nada, eles respeitavam. Então, quando elas voltaram, elas simplesmente esperaram passar o sábado, que é o sábado da quinta-feira, para então, na sexta-feira tomar providências, sendo que os judeus respeitavam as santas convocações, portanto, não teriam onde comprá-las pela lógica. Esperaram então passar o sábado da convocação e então, na sexta-feira, foram adquiri-los para posteriormente voltar à sepultura. Mas para isso tiveram que respeitar e guardar o sábado do Senhor. E só então foram ao sepulcro novamente. Então elas tiveram, desde a morte de Jesus até a ressurreição, tiveram ali 2 sábados. Tinha o sábado que era da Santa Convocação e tinha o sábado do 7º dia. E só então elas foram novamente, sendo esse o motivo que elas chegaram após a ressurreição. Elas só foram sábado de tardezinha. Elas foram após entrar o sol. De novo elas voltaram para lá para levar as especiarias, enfim. Mas aí ele já tinha ressuscitado, Então, a Páscoa, ela era celebrada no primeiro mês do ano deles, no dia 14 à tarde. E no dia 15 era a festa. Então nós começamos por aí, que as coisas estão totalmente sendo feitas de uma forma errônea, mas isso vamos estar falando. Nós não precisamos nos preocupar muito com isso, mas temos que, na medida possível, adquirir o conhecimento sim, mas ver que está tudo errado, porque a Páscoa de hoje, pelo calendário gregoriano, repito, calendário criado por uma denominação religiosa, ela realmente, vamos dizer assim, desfez totalmente o calendário judaico, que era o calendário que acompanhou os acontecimentos, ou os acontecimentos foram analisados por aquele calendário, e criou-se então um novo calendário gregoriano, o qual que faz toda essa confusão. Então, nem os meses agora não se acertam mais a Páscoa e nem dias, Então, mas o que a Bíblia nos diz aqui? A Páscoa era celebrada no primeiro mês, no dia 14, e no dia 15 era festa. Assim sendo, poderia cair em qualquer dia de semana, e com o passar dos anos, já nos tempos de Jesus, um sumo sacerdote por nome Caifás teria aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Isso também está lá em João 18,14, e outro fosse libertado. Mateus 27,15 e 21, 22. João 18,39. Isso acontecia por ocasião da festa dos pães asmos, que é a Páscoa. Sendo o primeiro e o 7º dia as festas das santas convocações, sábados, além do sábado do Senhor, que é 7º dia da semana. Mateus 27,15. E por ser o dia da preparação da Páscoa, Lucas 22,13, Jesus adianta e diz: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. E naquele mesmo dia comeram a Páscoa. Lucas 22, 17 e 20. Logo após terem comido, Jesus foi preso. Lucas 22, 54. Isso na terça-feira, porque no sábado anterior, Jesus curou uma mulher paralítica que andava curvada. Lucas 13, 10, 11. E aquele dia era sábado semanal. E naquele mesmo dia, Jesus recebeu um recado: sai, retira-te daqui, que Herodes quer matar-te. Versículo 31. Qual Jesus respondeu: importa, Não, Jesus respondeu: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ao qual Jesus respondeu: importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Ou seja, no sábado, domingo e na segunda, versículo 33. E na terça-feira Jesus foi preso e na quarta à tarde ele morreu. Até porque, já vimos anteriormente que em João 19,31 diz que era o dia da preparação dos judeus, pois era grande o dia de sábado. E para os corpos dos crucificados, para que não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, repito, esse sábado não era o sábado semanal do Senhor, e sim o sábado dos judeus. Por isso, a exigência descrita por João no versículo anterior, em consonância de Levíticos 23, 24 e 32. E Deus falou através do profeta Isaías que não aceitaria mais as festas dos judeus, nem as ofertas, nem seus sábados, nem suas convocações, suas luas novas, suas solenidades, porque aborreciam a sua alma.
já lhe eram pesadas, já estava cansado de a sofrer e as suas mãos estavam cheias de sangue. Isaías 1, 13 e 15. Essa profecia já falava e previa o que os judeus iriam fazer com o Filho de Deus, por ocasião dessa festa, na preparação para o sábado dos judeus. O que era uma santa convocação, um grande dia, uma festa solene, foi transformado em injustiça pelos judeus e dia de assassinato. João 18, 14. Porém, após a morte de Jesus, logo ele foi retirado da cruz e sepultado. Portanto, ensinar que Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, é contradizer a palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus 12, 40. Se o sepultamento de Jesus tivesse acontecido na sexta-feira, à tarde e a ressurreição na madrugada para amanhecer domingo, somariam 3 dias e 3 noites? Não. Mas se sepultado na quarta, de tarde, e ressuscitado no sábado, durante a noite, que era considerado o início do domingo, primeiro dia de semana do calendário judaico, acertadamente soma-se 3 dias e 3 noites. Jesus não falou por falar, ele profetizou. E segundo a Bíblia, é mais fácil passar o céu e a terra do que a sua palavra. Mateus 24, 35. Bom, um pequeno esclarecimento sobre como aconteceram e como aconteceu a morte e a ressurreição de Cristo. Então, muito confundido nos dias de hoje, de uma forma bastante errônea. Se tivermos o tempo e tivermos o desejo de conhecer esta palavra, a veracidade dos fatos e o estudo a respeito desses fatos, desses eventos, é só nós realmente meditarmos na palavra de Deus. O nosso objetivo é informar. O nosso objetivo é fazer com que haja interesse pelas coisas de Deus e que jamais alguém possa dizer que a Bíblia é contraditória. Não. Se há um contraditório, é os homens que o fazem. A palavra de Deus, ela é fidedigna. Ela não pode ser mudada e ela não tem como ser abominada pelos homens. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ver, nós precisamos estudar e fazer com que já nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, eles venham a ter esse entendimento, porque se nós formos flochando e deixando as coisas acontecerem, como aconteceu com o calendário, como aconteceu por esse período, vai chegar um determinado tempo em que não se vai mais conseguir discernir os acontecimentos em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos manter a palavra de Deus e levá-la em frente. Nós somos pequenos, nós somos humildes, nós somos um remanescente, mas que queremos que a palavra seja estudada com fidelidade, que ela seja pregada e levada ao conhecimento com a fidelidade. E não dizer que Jesus falou uma coisa e aconteceu outra. Não é dessa forma que as coisas devem ser ensinadas. Elas precisam ser ensinadas que o que Jesus fala é lei. O que Deus falou é lei. Nós não podemos mudar. Não é o homem a bel prazer que vai mudar. Então, se nós tínhamos um calendário judaico naquela época, que era o calendário lunisolar, que era baseado pelo sol e pela lua, depois os homens a bel prazer inventaram, criaram um calendário apoiado por uma determinada denominação religiosa, mudaram tudo, fazendo com que 1500 e tantos anos depois de Cristo se mudasse tudo. Então, um dia e uma noite, biblicamente precisamos entender que é de um pôr do sol ao outro pôr do sol, é um dia e uma noite. E se Jesus disse que ele permaneceria no seio da terra por 3 dias e 3 noites, foi assim que aconteceu. E você, juntando a palavra, juntando os ensinamentos das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, com a propagação do Evangelho por aqueles que também eram judeus, que também viveram aquele período, então você vai mais facilmente se aproximar
mais da veracidade das coisas do que aquilo que nós queremos impor muitas vezes. Então, que Deus possa te abençoar. Eu peço que realmente tenha tido proveito desse estudo, que Deus possa te dar entendimento, sabedoria. Como eu disse, o que isso vai te acrescentar na tua vida espiritual? O nosso objetivo é fazer com que se creia na palavra. Muitas vezes se propaga algo que não está em consonância com a palavra de Deus, e isso é terrível. Isso causa o anátema, isso causa dissensões, isso causa a ira de Deus sobre o seu povo. O próprio apóstolo Paulo nos fala ali em Gálatas, ele diz que mesmo que nós, um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, que não seja esse evangelho, que seja anátema, portanto seja maldição. Então, quando se prega muita maldição, a maldição vem sobre o povo, e muitas vezes o povo de Deus também sofre juntamente com os ímpios, porque é bastante difícil Deus pegar e separar as pessoas aqui. Então, quando é a falta de chuva, é para todos. Quando de repente uma tempestade, é para todos. Quando é um terremoto, é para todos. E quando vem uma doença perniciosa como essa que está assolando o povo, é para todos. Por quê? Porque o povo se distanciou de Deus. Porque ainda hoje nós estávamos fazendo o estudo da palavra de Deus e vendo quando aquele versículo da palavra de Deus que ele falou para Salomão, o próprio Deus: se esse povo que se chama pelo meu povo se arrepender dos seus pecados, se voltar para mim, clamar a mim e orar, eu sararei a terra. Então é isso que está sendo necessário nos dias de hoje, nós procurarmos nos aproximarmos de Deus através das orações, mas também ensinando a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas vivam a palavra de Deus corretamente e não sigam instruções ou doutrinas humanistas, como eu já falei, a questão de Sexta-feira Santa, porque o dia que não pode comer carne, come carne o ano todo, agora Sexta-feira Santa não vai comer carne, sendo que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, isso acaba sendo um tipo de uma idolatria, isso acaba se levando as pessoas para a idolatria e as pessoas muitas vezes aceitando a mentira como se fosse a verdade. Então, a verdade, ela está em Deus, a verdade está em Jesus Cristo. A verdade não provém de uma doutrina humanista, de uma doutrina estatutária, de uma determinada denominação, mas sim a verdade provém da palavra de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanha. Amém? Graça e paz.